Caras alunas, caros alunos, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou o vosso professor, sou César Lino, sou professor de matemática do 7º ano. Antes da nossa aula, queria vos deixar aqui duas dicas. Lavem sempre as mãos e seguem as orientações dadas. Vamos para o nosso sumário de hoje. O nosso sumário é relação de inclusão. Na aula anterior, nós falamos sobre relação de pertença. Hoje vamos começar com relação de inclusão e para essa aula nós temos os seguintes objetivos. Definir subconjunto de um conjunto, identificar subconjuntos, utilizar os símbolos que vocês estão a ver ali dentro de parênteses, que mais à frente eu vou vos dar o nome de cada um desses símbolos, na relação de inclusão entre conjuntos. Recursos para a nossa aula de hoje. Como sabem, eu uso normal de caderno, o vosso livro de 7º ano ou qualquer livro que tenha essa matéria, lápis, caneta e uma borracha. O que é relação de inclusão? Relação de inclusão, nós vimos na aula anterior a relação de pertença, que se faz relacionar um elemento com um conjunto. Na relação de inclusão, nós relacionamos um conjunto com outro conjunto ou o mesmo conjunto. Para a definição disto, antes de relação de inclusão, nós vamos saber o que é que significa subconjuntos. Subconjunto é o seguinte: dados dois conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A se todos, muita atenção a essa palavra, se todos os elementos de B também são elementos de A. E escrevemos B subconjunto de A. Vou mostrar aqui um exemplo. Nós temos conjunto A é formado pelos elementos o conjunto B, que nós temos ali de cor azul, é formado pelos elementos o conjunto C é formado pelos elementos. Vejamos isso. O conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Quando vocês têm uma representação em diagrama, se tiverem algum problema, transformamos essa representação numa representação que nós já conhecemos, que é a representação em extensão. Assim fica mais fácil. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B tem os elementos 1, 2, 3. E o conjunto C tem os elementos 2 e 4. Agora podem ver, todos os elementos que estão no conjunto B também estão no conjunto A. Todos os elementos que estão no conjunto C também estão no conjunto A. De acordo com a definição, nós vimos que quando os elementos de um conjunto estão dentro do outro conjunto, todos esses elementos, então podemos dizer que esse conjunto é subconjunto do conjunto A. Nesse caso, escrevemos B é subconjunto de A. Nós temos ali, portanto, o conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, é subconjunto de A. O conjunto C, que tem os elementos 2 e 4, também é subconjunto de A. Por quê? Porque todos os elementos desses conjuntos estão dentro do conjunto maior, que é o conjunto A. Atenção a essa palavra, todos. Devem sempre ter atenção nisso. Todos os elementos, não pode ficar um fora. Se todos estão dentro desse conjunto, então esse conjunto é subconjunto desse. Nesse caso, conjunto A. O conjunto B é subconjunto de A. O conjunto C também é subconjunto de A. Uma observação. Para indicar esta relação de inclusão, usamos os seguintes símbolos.
Esse primeiro símbolo, nós lemos está contido. O segundo símbolo lê-se não está contido, que é o contrário de está contido. Esses dois símbolos são usados na relação de um conjunto menor para um conjunto maior. Quer isto dizer o quê? Vocês podem reparar que o conjunto B ele é menor do que o conjunto A. Então, quando acontecer isso, o conjunto B é menor, está primeiro, nós utilizamos o símbolo está contido. Nesse caso também, o conjunto C ele é menor do que o conjunto A, nós utilizamos o símbolo está contido. Assim também acontece com o símbolo não está contido. Caso os elementos do conjunto B, todos os elementos do conjunto B não estão no conjunto A, então utilizamos o símbolo não está contido. Eu vou dar aqui um exemplo, conjunto D, 3, 5, 7. Vocês podem ver que os elementos do conjunto D, nem todos os elementos do conjunto D estão no conjunto A. Então, nesse caso, embora seja o conjunto D menor do que o conjunto A, então escrevemos que o conjunto D não está contido no conjunto A. Passamos aos próximos símbolos. O outro símbolo nós lemos contém. E esse símbolo abaixo ali nós lemos não contém. É a mesma coisa. Vou só apagar o quadro aqui. Nós temos o conjunto A. Se eu escrever aqui o conjunto B, agora vou utilizar só o conjunto B, que é 1, 2, 3. Se eu escrever o conjunto A primeiro, conjunto B segundo, vocês podem ver o conjunto A ele é maior do que o conjunto B. Então, nesse caso, quando acontecer isso, que o conjunto maior estiver primeiro, nós utilizamos o símbolo contém ou o símbolo não contém. Nesse caso, o exemplo A, ele contém o conjunto B. Tá certo? Porque o conjunto A ele é maior do que o conjunto B. E assim, em relação aos nossos conjuntos A, B e C, podemos escrever B está contido em A, utilizando o exemplo anterior. Lemos B está contido em A. C está contido em A, já vimos anteriormente. A contém B, como vimos no exemplo. A também contém o conjunto C, porque todos os elementos do conjunto C estão dentro do conjunto A. Lemos A contém C. E caso contrário, B não está contido em C, porque viram ali que existem elementos de B que não estão no conjunto C. Por isso, nós lemos B não está contido em C. Vamos passar por um pequeno exercício. O primeiro exercício diz assim: dados os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3 e 4, conjunto B com os elementos 2 e 4, completa os espaços em branco usando os símbolos está contido, não está contido, contém ou não contém, de modo a obter as afirmações verdadeiras. Temos aqui a linha A onde diz conjunto que tem o elemento 3, espaço, para vocês completarem com um dos símbolos ali. A linha B, conjunto que tem os elementos 1 e 5, espaço. A linha C, conjunto A, espaço, conjunto B. A linha D tem os elementos 1, 5 e 6, espaço, conjunto A. E a linha E, conjunto vazio, que tem um espaço ali para completar com esses símbolos. A linha F, com os elementos 2 e 4, também vocês vão completar com nesse espaço ali, utilizando os símbolos que vocês têm em cima. Vou dar 1 minuto para terminar esse exercício.
Ok? Vamos fazer a correção, espero que tenham feito tudo corretamente. Eu tenho certeza que ninguém errou nenhuma linha. Vamos lá. A linha A dizia o seguinte: conjunto que tem o elemento 3. Vamos ver no conjunto A. 3 está no conjunto A. Então, esse conjunto está contido no conjunto A. A linha B, esse conjunto que tem os elementos 1 e 5. Vamos ver no conjunto A se 1 e 5 estão dentro do conjunto A. Nesse caso, o número 1 está no conjunto A, mas o número 5 não está no conjunto A. Então, aqui o símbolo é não está contido. Conjunto A, espaço, conjunto B. Vamos ver. Todos os elementos de A estão em B, ou todos os elementos de B estão em A. Ali eu já tinha explicado. Qual é o símbolo? O primeiro conjunto A é maior do que o conjunto B. Então, utilizamos o símbolo. Qual é o símbolo? Contém, exatamente. Muito bem. A linha D, nós temos os elementos 1, 5 e 6. Vamos no conjunto A e vamos ver esses elementos. Tem número 1, mas não tem número 5, não tem número 6. E nós vimos na definição, todos os elementos devem pertencer a esse conjunto. Nesse caso, como 5 e 6 não estão no conjunto A, então aqui nós utilizamos o símbolo não está contido. Muito bem. Vamos para a linha E. Antes de resolvermos a linha E, eu vou mostrar aqui uma coisa. Já conhece o símbolo do conjunto vazio. Eu não dei essa propriedade, mas eu vou mostrar aqui a propriedade onde diz que todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Vamos ali para o nosso quadro, que eu vou mostrar isso. Temos um conjunto qualquer com os elementos certo? Agora reparem só numa curiosidade. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses elementos são elementos do conjunto A. Se eu retirar esses elementos, vocês podem ver o que fica lá dentro. O que fica lá dentro? Fica conjunto vazio. Então, todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, aqui, qual é o símbolo que vocês colocaram lá em casa? Só podia ser símbolo está contido. Muito bem. A linha F, nós temos os elementos 2 e 4 dentro do conjunto. Vamos ver se 2 e 4 estão no conjunto A. 2 está no conjunto A. 4 está no conjunto A, então o símbolo está contido. Muito bem. Façam mais exercício no vosso livro lá em casa e pratiquem sempre esses exercícios. Ok? Estamos a chegar ao fim da nossa aula, mas antes disso eu vou deixar aqui um pequeno exercício para vocês fazerem lá em casa. O exercício diz o seguinte: dados os conjuntos, nós temos os conjuntos representados em diagrama, conjunto A, conjunto B e conjunto C. 1.1 diz o seguinte: completa os espaços em branco usando os símbolos está contido, não está contido ou contém, de modo a obter as afirmações verdadeiras. Nos espaços em branco vocês vão completar. De acordo com o exercício que nós fizemos anteriormente, pratiquem isso em casa. Tá certo? Vamos recapitular a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós vimos relação de inclusão. Vimos que na relação de inclusão nós relacionamos um conjunto entre o outro conjunto. Falamos também sobre subconjuntos e vimos que subconjunto é quando os elementos de um conjunto pertencem
ao outro conjunto. Chegamos ao fim da nossa aula. Despeço de vós os meus cumprimentos. Até a próxima. Lavem as mãos sempre. Fiquem em casa.